Olá e bem-vindos! Hoje a nossa viagem leva-nos ao norte do Japão, à região de Tohoku. Quando pensamos nesta zona, vêm-nos à cabeça imagens muito fortes, quase teatrais, não é? O ritual dos demónios Namahage ou a elegância de Kakunodate, a pequena Kyoto. São os postais, claro. Exato, são magníficos. Mas muitas vezes a alma de um lugar não está nesses grandes palcos. Está se calhar nas histórias que se contam em voz baixa. Exatamente. E é por isso que hoje nos vamos focar na cidade de Akita. Para muitos, é apenas uma paragem a caminho de sítios mais famosos. Mas Akita é uma antiga cidade-castelo com, 400 anos de história. E o nosso objetivo hoje é precisamente esse: ir para além do mapa e mergulhar em 5 narrativas que definem a sua essência. Gosto dessa ideia. Uma viagem a um Japão que não costuma aparecer nos guias. Sem dúvida. Vamos falar da fundação da cidade, de lendas que ainda hoje se podem literalmente comprar e até do valor do silêncio. Fantástico. Comecemos então pelo princípio do tudo. A nossa primeira história leva-nos à fundação da cidade no início do período Edo, com a construção do castelo de Kubota. E como tantas vezes acontece, o progresso humano colide com a natureza. Pois, a construção do castelo significou que os animais que ali viviam, como as raposas, os kitsune e os tanukis, foram desalojados. E é no meio deste conflito que surge uma figura fascinante, uma raposa chamada Yojiro. E esta não é uma raposa qualquer, imagino. Não, de todo. Em vez de simplesmente fugir ou atacar, Yojiro faz algo extraordinário. Apresenta uma petição formal ao senhor feudal Satake Yoshinobu. Para lá. Uma petição, uma raposa a apresentar uma queixa formal? A sério? A sério? A imagem já por si é incrível, não é? Pedia um novo lugar para viver, visto que a sua casa tinha sido destruída, e, em troca, oferecia os seus serviços. E o senhor feudal aceitou. Não só ouviu, como aceitou, deu-lhe abrigo perto dos jardins de chá do castelo e, a partir daí, a história torna-se ainda mais inacreditável. É aqui que entra a tal promessa, certo? E Ojiro comprometeu-se a ser um mensageiro, um Ikiaku. Exato. Entre Akita e a capital, Edo, o que hoje é Tóquio. E temos de pensar no que isso significava na altura. É uma viagem de quase 750 quilómetros por terreno dificílimo. Uma viagem que, para os mensageiros humanos, demorava semanas. Era uma tarefa brutal. E Yojiro, E Ojiro, segundo a lenda, fazia a viagem de ida e volta em apenas 6 dias. 6 dias. Mas como é que isso é possível? Mesmo para uma lenda. É uma velocidade sobre-rosada. Simboliza uma lealdade e uma eficiência que transcendem o mundo natural. Mas essa lealdade, ironicamente, foi a sua perdição. Hã? O talento de Ojiro gerou uma inveja imensa entre os mensageiros humanos que viram o seu sustento ameaçado e, numa viagem, prepararam-lhe uma emboscada na aldeia de Rukuta e mataram-no. Que final trágico. Para uma história de tanta lealdade. E o senhor feudal, como é que reagiu? Ficou furioso e, claro, de luto. Em honra da raposa leal, mandou construir um pequeno santuário dentro dos terrenos do castelo. E esse santuário, o Yojiro Inari, ainda hoje existe, num canto muito tranquilo do Parque Sencho, que agora ocupa o lugar do antigo castelo. Então, o verdadeiro tesouro escondido aqui não é um grande monumento, mas este pequeno santuário. O que é que ele nos diz hoje em dia? Diz-nos que Akita foi fundada sobre um pacto, mas também sobre um sacrifício do mundo natural. O santuário funciona como um marco emocional histórico. É um lembrete permanente do dilema ético que está na origem da cidade. Visitar aquele lugar é encontrar um momento de reflexão escondido à vista de todos. É incrível como uma lenda pode ser tão palpável. E essa ideia de mitos que se cruzam com a realidade parece ser um tema recorrente em Akita. É, sem dúvida. A nossa segunda história também envolve uma criatura do folclore, o Kappa, mas com uma aplicação muito prática. O Kappa, para quem não conhece, é normalmente um espírito aquático, por vezes travesso, outras vezes perigoso, mas em Akita a sua lenda está ligada à medicina. Medicina. Sim. Conta-se que a receita de um medicamento tradicional para tratar fraturas e lesões ósseas foi ensinada aos humanos por um Kappa. Uma receita médica de um ser mitológico.
Parece um simples conto popular. Parecia, mas é aqui que entra outra figura central na nossa exploração, Sugema Asumi. Ele foi um viajante e erudito do final do século XVIII que percorreu o norte do Japão e registou, bem, meticulosamente tudo o que via e ouvia. Certo. E nos seus diários ele documentou histórias sobre este medicamento ensinado por capas em várias aldeias de Akita. Ou seja, ele eleva a lenda, deixa de ser só folclore e passa a ser um registro etnográfico. Precisamente. E a parte mais inacreditável é que não ficou só nos diários. O medicamento, chamado Hiryu-san, existe desde essa altura e ainda hoje é vendido em Akita. A sério. Vende-se mesmo. É literalmente uma lenda que se pode comprar. É mesmo. E hoje em dia, quem é que compra isto? São turistas ou as pessoas locais ainda acreditam? É uma mistura fascinante. Para alguns mais velhos ainda há uma confiança na tradição. Para os mais novos e para os turistas, é um elo tangível com o passado. Mas o facto de ainda existir nas prateleiras das farmácias mostra a resiliência desta história. E o simbolismo é perfeito, não é? Como assim? O kappa, um ser da água, representa a fluidez, a vitalidade. Na lógica popular, é a fonte ideal para segredos de cura óssea. Claro. Portanto, a joia secreta aqui são essas farmácias antigas, onde se pode encontrar um pedaço de folclore numa caixa. É fantástico. É verdade, mas nem todas as histórias da Kita são assim tão cheias de ação. Outras são sobre o oposto, sobre o que desapareceu e o silêncio que ficou. E essa é uma transição perfeita para a nossa terceira história. Vamos deixar para trás os mitos e ir para um lugar de pura contemplação. As ruínas do castelo de Iwaki Kameda. O que define este lugar, pelo que percebi, é precisamente o que ele não tem. Multidões. Exato. É um segredo bem guardado pelos locais. É conhecido pela beleza das cerejas em flor e pelas cores do outono, mas sem as filas e o ruído dos locais mais famosos. É um verdadeiro local cênico escondido. E a atmosfera deve ser especial. É uma lição viva de estética japonesa. Estás a ver conceitos como o wabi-sabi? Sim, a beleza da imperfeição da passagem do tempo. Exatamente. Mas ali não precisas de saber a definição. Sente-se no ar, naquelas pedras gastas, cobertas de musgo. E o Yugen, aquela graça profunda, misteriosa, sente-se no silêncio entre as árvores. A função militar desapareceu, a natureza reclamou o seu espaço e o que restou foi esta beleza melancólica e pacífica. No mundo de turismo focado em check-ins e fotografias, um lugar assim parece um luxo. Oferece algo cada vez mais raro, a oportunidade de estar sozinho com a história. É precisamente esse o ponto. Um castelo que em tempos foi um símbolo de poder e conflito, hoje é um refúgio. Simboliza a transitoriedade do poder humano face à força da natureza. E para quem pratica o slow travel? É o destino perfeito. Ou para fotógrafos que procuram algo mais profundo. A joia secreta é o próprio silêncio do lugar. E quem nos ajuda a ligar estes pontos todos, desde a lenda do Kappa até estes locais, é a tal figura que já mencionaste, o Sugaya Masumi. A nossa quarta história é, na verdade, um convite para seguir os passos dele. Sim, embora ele não fosse de Akita, os seus diários são tão detalhados, tão ricos, que ele se tornou uma espécie de guia espiritual da região. E a cidade reconheceu isso e criou o caminho de Sugaya Masumi. Mas não é um trilho com setas, pois não. A ideia é mais conceptual. Exato. Não é um percurso físico único, é mais uma rede de pequenos marcos espalhados pela cidade, em locais que ele visitou e descreveu. Então, transforma uma simples caminhada num museu em movimento. É isso mesmo. Funciona como uma curadoria histórica. Mais do que dizer o que ver, ensina como ver. Dá contexto a um beco ou a uma pedra que, de outra forma, ignoraríamos por completo. Precisamente. Incentiva uma exploração ativa, intelectual. Ao procurar estes marcos, começamos a ver a cidade através dos olhos de um erudito do século XVIII. E, de repente, tudo ganha uma nova camada de significado. É um diálogo cultural que atravessa 200 anos. Exato. A joia secreta, então, não é um local, mas a própria experiência. Uma caça ao tesouro para quem gosta de história e folclore. Sem dúvida. E essa viagem pelo passado de Akita leva-nos curiosamente a compreender a sua filosofia de vida no presente. É a ponto para a nossa quinta e última história, que não é sobre um castelo ou uma lenda, mas sobre um parque. O Parque Koizumigata.
À primeira vista, pode parecer apenas um grande espaço verde, mas é muito mais do que isso. É o coração ecológico e, eu diria, filosófico da Akita contemporânea. Não é um monumento para ser admirado, é um espaço para ser vivido. E é de acesso livre, gratuito, a personificação da vida calma, da slow life. Exato. E tem uma importância ecológica enorme. É uma zona úmida, um santuário para aves migratórias. É conhecido como um tesouro de aves selvagens. Mas o papel dele vai para além da ecologia, não é? Sim, talvez o seu papel mais importante seja o de zona tampão entre o urbano e o natural. A sua existência é uma declaração de intenções, um compromisso com a sustentabilidade e, acima de tudo, com o bem-estar público. Numa era em que cada metro quadrado é rentabilizado, a Akita escolheu manter este vasto espaço para respirar. Portanto, a importância do parque não está na sua grandiosidade, mas na sua função. É um refúgio para a saúde mental, um lugar onde se pode sentir o pulso da cidade. O pulso verdadeiro da cidade, sim. Não no trânsito, mas no ritmo das pessoas a passear, das estações a mudar. A joia secreta aqui é a atmosfera do parque, especialmente ao amanhecer ou ao entardecer. Ao olharmos para estas 5 histórias em conjunto, o que vemos é um retrato muito mais complexo de Akita. A lenda de Yojiro revela-nos a consciência ética na fundação da cidade. A medicina do Kappa mostra-nos como a sabedoria popular pode sobreviver. As ruínas de Kameda ensinam-nos a beleza do que o tempo transforma. O caminho de Sugema Sumi convida-nos a uma viagem intelectual e o Parque Koizumigata reflete a aposta num futuro equilibrado. Juntas estas narrativas, criam um mapa cultural que vai muito para além da geografia Redefinem a própria experiência de viajar. Deixa de ser uma questão de o que ver. e passa a ser o que sentir e compreender. A Kita revela-se não como um ponto de passagem, mas como um verdadeiro tesouro escondido de Torro. E isso, bem, isso deixa-nos com uma reflexão final. Que é? Quando a identidade de um lugar não se encontra nos seus grandes monumentos, mas nas pequenas histórias que escolhe manter vivas, a promessa de uma raposa, a receita de um espírito, a nota de rodapé de um erudito. O que é que isso revela sobre o que realmente valorizamos nas nossas próprias comunidades? Quais são as histórias secretas dos lugares a que chamamos casa?